pessoal! Estamos começando mais uma live e hoje um tema super especial que eu tô muito animada para conversar, que é sobre moda, sustentabilidade e capitalismo, que é o nosso sistema produtivo. Então a nossa convidada também é muito especial, que é a Marina Colerato. Estou aqui com o perfil dela aberto aqui no Instagram e ela tem vários projetos, participa de várias frentes, estou muito animada para ouvi-la, vou esperar ela entrar. Enquanto isso, quem estiver entrando, vocês viram o título, gente? Eu vou deixar aqui fixado para quem você sabe o que a gente vai falar hoje, hein? Aqui, ó, vou publicar, deixa eu ver se eu consigo fixar. E vocês sabem qual que é a relação? Moda, sustentabilidade, capitalismo? Então a gente vai saber tudo, porque a Marina ela é uma super especialista. Pra quem não sabe, eu também sou formada em moda. Eu me formei em moda em 2014, comecei a faculdade, né? Ainda muito jovem, tinha 17 anos. Eu naquela época não me via fazendo outra coisa, pra mim era moda. Por quê? Porque, enfim, toda a minha adolescência foi... Comecei a trabalhar muito jovem, né? E sempre trabalhei em comércios aqui do bairro, voltado para roupas. E o meu primeiro emprego com carteira assinada foi como vendedora de roupas na Galeria do Rock. E foi justamente essa oportunidade que possibilitou que eu conseguisse fazer um ensino superior, né? E eu escolhi moda porque acho que era a única coisa também que eu tinha tido contato e que eu achava que eu era boa e que eu me via fazendo, né? Só que, enfim, é um pouco... Uma coisa é você tá ali trabalhando no comércio, outra coisa é você começar a estudar e a ver que, enfim, a moda tem diversos problemas. Os impactos, desde dos impactos ambientais a toda uma estrutura de trabalho, né? E, inclusive, eu acho que muitas pessoas já acompanharam casos de trabalhos análogos à escravidão, de diversas denúncias, e inclusive aqui em São Paulo, né? Fora todo preconceito, rola muito machismo, apesar de ser um setor feito majoritariamente por mulheres, é ainda muito reproduzido esse tipo de comportamento, né? Então, assim, tem histórias bizarras de colegas, né, de coisas que elas acabaram participando. Então, pra mim, hoje é muito especial, sabe, falar sobre essa relação de moda com economia, política, meio ambiente. E eu sempre, quer dizer, sempre não, mas costumo falar que a gente... a política, né? Essa relação de moda e política, a moda tem muito, talvez, a aprender com a política, sabe? A gente precisa revolucionar a moda para que ela seja feita mais para as pessoas e para o meio ambiente do como ela está sendo feita hoje, né? Que é voltada para um consumo excessivo, né, exacerbado, que agride o meio ambiente, né? Então nós mulheres temos um dado muito bacana, que é assim, né, que é bacana, que é legal, mas que é impressionante, né? A gente tem uma tendência a ter cerca de pelo menos umas 30 peças de roupa no guarda-roupa que nunca usou, nem nunca vai usar. Então é um pouco desse cenário que a gente tá falando. E que isso aumentou muito desde os anos 80 pra cá com o fast fashion, né? Que é esse sistema de moda rápida, né? E mais barato. Só que por trás desse mais barato, talvez não esteja uma democratização necessariamente, mas sim esse consumo em excesso, né? Então por isso que a gente precisa falar dessa moda consciente e mais sustentável e caminhos para chegar lá, né? E o caminho nunca é um caminho só. Porque precisa ter a política. Precisa também. Mas, junto com isso, tem toda uma questão cultural e de comportamento, né? Que precisa ser mudada, que, como eu sempre falo, né? A mudança depende de todos nós, mas o caminho para ela acontecer, se ela vai acontecer mais rápido, mais devagar, é pela política, né? Porque é pela política que a gente cria as leis, que a gente cria, né, essa nossa estrutura de organização social inteira. Então, se a gente tem uma indústria que está agredindo, né, direitos humanos básicos, gente, direito humano básico é você não estar numa condição análoga à escrava, né? É você não agredir o meio ambiente de uma maneira, como o próprio nome diz,
agressivo e irresponsável, né? Então, como que a gente cria mecanismos para controlar isso e também, por um outro lado, promover um outro tipo de cultura que não é essa do consumo em excesso, né? Enquanto isso, eu vou até abrir aqui um documento que eu tenho, que eu queria falar sobre alguns dados para vocês, como esse que eu falei, né? Sobre a questão de que nós mulheres, e claro, mais uma vez falei, a moda é muito feita por e para as mulheres, apesar ainda de reproduzir muito machismo. A Marina entrou, deixa eu visualizar aqui. Marina, eu já fiz uma super introdução, hein, Marina? Já vai chegar aqui com o pessoal todo. Olá! Oiê, tudo bem? Tudo bem? Você consegue me ouvir bem? Consigo. Ah, Aqui tá tudo perfeito. certo. Qualquer coisa você me fala. Tá ótimo. Às vezes dá aquela travada, mas a Sim, gente sai entre o Wi-Fi, a gente dá um jeitinho. O importante é ter resiliência sim. para seguir firme na live do Instagram, né? Mas, Marina, muito obrigada por ter aceito o convite para participar dessa série de lives. A Fala é Delas, que são conversas só com mulheres que a gente fala, assim, de questões de gênero, de direito das mulheres, mas também sobre diversos outros temas. E hoje a gente vai falar de um tema que eu estou muito animada para te ouvir mesmo, porque que é moda, sustentabilidade e capitalismo, que é o nosso sistema produtivo, que virou um tabu falar de capitalismo, né? A Sim. gente fala de capitalismo comunista. Não é isso. A gente precisa falar e sobre essas três coisas juntas. Então, a gente vai explicar um pouquinho, né? Conversar qual que é a relação entre elas e por que é importante, né? Falar sobre elas. Eu estava introduzindo aqui para o pessoal que eu também sou formada em moda. Então, inclusive, a formação em moda fez eu descobrir que meu propósito era trabalhar com política. Então, um pouco de até conhecer esse mundo da moda que poucas pessoas conhecem, né? Que é um mundo muitas vezes injusto, machista, irresponsável ambientalmente. Então, tanta coisa que você vê que você acaba falando, tá tudo errado, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E aí vem a política na história. Mas, Marina, já falei demais aqui, falei fazendo uma super introdução pro pessoal. Queria que você começasse se apresentando, contando um pouco da sua trajetória e falando que você tem vários projetos. Se você pudesse falar também o projeto do Modifica, que eu achei super legal a plataforma. Acho que é legal compartilhar essa experiência e também essa experiência já vai falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai discutir hoje. Tá. Bom, obrigada pelo convite. Quem me acompanha sabe que eu tô fazendo pouquíssimas lives nessa, nessa quarentena, mas eu gosto muito quando a gente tem a possibilidade de falar sobre a questão da questão da sustentabilidade com o capitalismo. Então, essa abertura para a gente realmente colocar na mesa duas questões que precisam ser postas, né? Então, super obrigada pelo convite. A minha formação é em moda também, eu sou formada em moda. Já faz alguns aninhos, mas eu sempre trabalhei com comunicação, embora tenha vivenciado o chão de fábrica no Bom Retiro. Para quem não é de São Paulo, o Bom Retiro é um dos maiores, é o maior polo produtivo junto com o Brás da América Latina de roupas, né? E tem de tudo, tudo no Brás do Bom Retiro que a gente possa imaginar. Então, vivenciei um pouco daquilo. Depois trabalhei com a pesquisa de tendência focado em produto, então desde, sei lá, cobrir semana de moda como São Paulo Fashion Week, até feiras da indústria para ver o que tinha de lançamento, de têxtil, de tecnologia, do que estava acontecendo. Sempre nessa toada da comunicação, então como é que você olha, observa, analisa e coloca isso? Era para a indústria, não era para o público geral, né? Então tinha esse outro diálogo. Porém, eu sempre tive um incômodo com a comunicação e com o jornalismo de moda, né? O jornalismo de moda sempre foi superficial. Tivemos ótimas e temos ótimas jornalistas, a Erika Palomino, Vivian Whitman, a Suzana Barbosa. Então, teve um período muito bom onde o jornalismo podia ser, o jornalismo de moda, em todos os jornalismos, né? Hoje não pode falar que todo jornalismo tá bom, não tá. Mas a gente podia tinha uma crítica, tinha um debate, tinha a moda colocada sob uma perspectiva de identidade, de cultura, de economia.
Porém, as revistas em si, que eram grosso do que as pessoas liam, pensando lá em 2009, gente, 2009 a internet ainda era mato, é, o Facebook começou em 2007, 2006, então, para a gente ter uma noção. A nosso contato mesmo eram com grandes veículos, né? E me gerava um incômodo que os grandes veículos eram sobre serviço. Então, o que você comprava, o que você não comprava, onde você ia, onde você não ia. Enquanto a moda é uma indústria que hoje é avaliada em 3 trilhões de dólares. Ela movimenta muito dinheiro. Ela está na Bolsa de Valores, quando a gente fala de uma commodity como algodão. E ela passa por nossa indústria da publicidade, ela passa pela indústria do setor financeiro, porque as marcas, os grandes varejos estão na Bolsa de Valores também. Então, não é um setor fútil, não é um setor único e exclusivamente de o que eu vou vestir ou o que eu vou deixar de vestir, né? A moda se relaciona não só com toda a sociedade enquanto vestuário, mas ela se relaciona com todos os setores econômicos. Então, era uma coisa que me incomodava. Como é que isso não era pauta, né? Por que isso não era pauta, sendo que isso é uma pauta muito importante? E o Modifica surgiu um pouco, uma partezinha do Modifica surgiu desse incômodo. Como é que a gente pauta a moda sob uma perspectiva de uma grande indústria? Né? A gente tem associações setoriais, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de a segunda maior empregadora na indústria de transformação no Brasil. Então, a gente está falando de muita gente, muita coisa. E uma parte, então, do Modifica, que hoje a gente se entende como uma mídia independente que fala sobre sustentabilidade a partir de uma perspectiva pró-interseccional, porque a gente não fala só de moda, embora a moda tenha trazido a gente para outros lugares, né? Hoje o nosso grande foco é questões ambientais e sociais, principalmente justiça ambiental e justiça climática. A gente entende que vivemos numa crise muito iminente, a questão da crise do clima. Então foi um pouco dessa trajetória com mudanças pessoais na minha vida. Eu sou vegana, o veganismo me abriu muitas portas para entender muitas coisas e repensar muitas coisas e conhecer muitas coisas. Outro lugar que está associado com tudo e acho que a gente fala pouco ou não fala o suficiente é a alimentação, né? Como ela percorre tudo. Então, o Modifica, que é o meu... Hoje a gente fez 6 anos em agosto. Então já tem um tempinho aí de mídia, que a gente mudou bastante nesse tempo, mas hoje a gente se reconhece nesse lugar. A moda me trouxe para este lugar, né? De pautar meio ambiente, de pautar clima, de pautar justiça social. Porque é engraçado porque a moda está conectada com tudo isso de várias formas que as pessoas às vezes não imaginam por pensar que ela é o desfile, ela é a campanha e ela é o shopping, né? E ela não é só isso. Isso é só uma pontinha que a gente vê, mas tem muito mais coisa acontecendo por trás. Não, perfeito, Marine. A gente recebeu uma pergunta bem provocativa, que eu acho que tem a ver com o que você falou. Poxa, são temas, às vezes, que as pessoas não estão olhando e que não vem ligação com a moda. Quando a gente pensa em moda, a gente pensa isso na capa de revista, no shopping, no desfile. E quando a gente pensa em sustentabilidade, também, às vezes, vem uma nuvem. Ainda é um palavrão que muitas pessoas, principalmente as pessoas, não têm um significado. Ele é uma coisa um pouco confusa. E aí, até eu gostei da provocação, acho que o Márcio mandou aqui. Como assim justiça ambiental? Aí eu te pedi se você pudesse conceituar, assim, com base no que é para você mesmo, o conceito, né, de sustentabilidade, né, e o que é essa justiça ambiental e a relação da moda com isso tudo, para a gente começar a tirar a moda aqui nessa live de dentro do shopping. Sim. Bom, acho bem importante que você fala assim, sustentabilidade não tem um conceito. Tem vários. Por isso que é tão etéreo, por isso que é tão difícil as pessoas entenderem, porque de fato não chegamos num consenso sobre nenhum aspecto do que é sustentabilidade. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar, que é o seguinte: a sustentabilidade ela foi tomada pelo meio empresarial, pelas grandes empresas.
E foi muito pautada, o Márcio falou climática, eu vou falar, você perguntou o que era justiça climática, eu vou falar aqui. E foi muito transformada naquela ideia do tripé da sustentabilidade. E, de fato, tem um autor muito importante, que eu não vou falar o nome dele agora, porque eu esqueci, nunca consigo guardar o nome dele, mas tem um autor muito importante que ele foi o responsável, nos anos 90, comecinho dos anos 90, de conceituar o que era sustentabilidade a partir de uma perspectiva empresarial. Que é, então, economia, meio ambiente e sociedade com o mesmo peso. Então, se você tem o mesmo peso nos três, você equilibra o tripé e aquilo fica bonitinho. Isso foi lá nos anos 90, então serviu bastante para, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas empresas que estão na bolsa, por exemplo, algumas empresas precisam e fazem, é demandado os relatórios de sustentabilidade, relatórios socioambientais no final de cada ano, né? Então, você pega aquele balanço, além de fazer o balanço financeiro, você tem que fazer o seu relatório, o mais famoso deles é o GRI. Ele foi muito importante, esse autor que cunhou esse termo foi muito importante para incentivar a cultura dos relatórios. O que são os relatórios? Você entender os impactos que você gerou, tanto positivos quanto negativos na sociedade e no meio ambiente, para além das métricas econômicas ali, né? Porém, recente, foi agora em 2019, 2018, este mesmo autor falou o seguinte: não demos conta. Não demos conta, este conceito de sustentabilidade, ele não funciona, porque apesar dele ter sido importante para fomentar na indústria algum senso de responsabilidade, nós sabemos e devemos admitir que a economia sempre falou mais alto. A gente nunca teve equilíbrio entre sociedade, meio ambiente e economia. Sempre foi tudo pautado na questão da economia. E a gente vive numa crise do clima, né? Talvez a gente não perceba e algumas pessoas sintam menos, e daí eu vou falar de justiça climática, mas a gente já está nesse momento, o que faz com que a gente tenha muito pouco tempo para fazer as coisas de outra forma. Então ele falou, não funciona, não, a gente precisa mudar esse conceito, ele ficou nos anos 90, não é mais. A gente tem um conceito atualizado que é o seguinte: a gente não tem sociedade e economia sem meio ambiente. Mas existe meio ambiente sem sociedade, sem economia. Se você tirar as pessoas, se você tirar a economia, o meio ambiente ele vai estar lá. Agora, se você tira o meio ambiente, você não consegue suster as pessoas, tampouco a economia. Então, entendeu-se que sociedade, economia, cultura, enfim, estavam dentro deste macro lugar que era o meio ambiente, né? A gente precisa de água, a gente precisa de terra para plantar, a gente precisa, se a gente está falando em fazenda vertical, a gente precisa de água para regar a nossa fazenda vertical nas cidades, né? A gente precisa de oxigênio, a gente precisa. Não vivemos deslocado da natureza, não tem como, né? Não tem como você tirar a natureza e dizer que então sociedade e economia vivem por si só. Então, o conceito foi muito atualizado, embora o setor empresarial ainda se baseie no conceito dos anos 90, do tripé, sem fazer tripé nenhum, nunca existiu um tripé, né? Só existiu realmente a questão dos relatórios para dar uma olhadinha no que a gente fez, o que a gente não fez. Então, a sustentabilidade, este conceito etéreo, vocês vão ouvir muito falar sobre a questão do tripé. Não, assim, eu falo sempre, tripé anos 90, gente, a gente está em 2020, outra necessidade, outra urgência, a gente não está mais em tripé, a gente está numa crise climática que a gente precisa olhar para o meio ambiente, entender como é que a gente vai sustentar as pessoas numa economia cada vez mais desigual. Não, Márcia, a gente não precisa viver no espaço para deixar o meio ambiente saudável. Na verdade, a gente precisa de equilíbrio e a pandemia é um excelente exemplo do que acontece quando a gente tem um desequilíbrio. Porque a pandemia nada mais do que a gente extrapolar e quebrar todas as barreiras entre nós e o limite de onde a gente poderia cruzar de destruição ambiental. E uma prova de que volta e que a gente precisa da natureza é que a gente está num momento super delicado, a economia basicamente parada, porque a gente desestabilizou a questão ambiental a ponto de a gente colocar... Bom, no Brasil mais de 100 mil pessoas morreram, né? Então, acho que a gente
pode perceber que, na verdade, a gente não precisa, a gente vai precisar viver em Marte, sim, se a gente destruir o meio ambiente. Eu acho que todo mundo conseguiu ouvir a sua Tá. explicação sobre sustentabilidade. Então, eu super peguei aqui, até tentei dar uma anotadinha na questão do tripé, que eu achei muito legal, do tripé dos anos 90 e do tripé de hoje, né? Que não existe economia e sociedade sem meio ambiente, mas existe meio ambiente sem economia e sociedade, né? Eu achei muito legal. E se você puder resgatar um pouquinho da coisa da justiça climática, porque acho que deu uma travada ali, Tá. e que foi uma coisa que as pessoas perguntaram e que é um tema muito interessante, né? É forte o nome, né? Acho que é legal a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre a crise do clima também. Tá. Bom, só encerrando assim, eu tenho no meu canal do YouTube tem um vídeo que chama O que é sustentabilidade e tem lá a referência do link desse autor, inclusive é da Business, aquela revista de negócios da Harvard, que ele publicou lá, então é bem interessante, tem o link lá, dá para acessar tudo que ele falou, enfim. Inclusive o artigo original de quando ele cunhou o termo e etc e tal. É claro que não é um termo de mercado, mas eu acho importante trazer pelo viés do mercado, porque foi como ele foi de fato utilizado, né, nos últimos 20 anos, enfim. Agora, se a gente... E daí, por que também a gente precisa resgatar um pouco o termo e tomar o termo de volta das mãos de volta do mercado? Porque quando a gente fala em justiça climática, justiça ambiental, bom, a justiça climática é o reconhecimento, já por dados e já por todas as pesquisas que a gente tem hoje, de que as pessoas que mais sofrem com as mudanças do clima são as pessoas que menos contribuíram para as alterações do clima, né? Porque hoje a gente tem o quê? A gente tem os países do que a gente chama de norte global, Estados Unidos, a Europa Ocidental, que são os maiores. Claro que a gente está com a China e com a Índia entrando neste mapa também, mas estes maiores contribuidores históricos para as mudanças do clima são países que eles têm estrutura para estratégias de contenção. Então, a gente vê Miami, por exemplo, fazendo obras muito caras que vão dar uma contida ali no aumento do nível do mar e vai dar uma protegida por 50 anos, ou seja, não é nada se a gente for pensar, mas eles estão fazendo para proteger a cidade. Então, a gente... E por outro lado, quem menos contribuiu, por exemplo, se a gente pegar a Ilha Skibirati, que é uma ilha super pequenininha, que hoje a ilha já está afundando, as pessoas estão precisando migrar, nenhum país quer aceitar essas pessoas, embora a ilha tenha contribuído zero para as alterações do clima, e vão ser as pessoas que mais vão sofrer, né? Então, quando a gente fala de justiça climática, como é que a gente equilibra esta conta que hoje ela é negativa para as pessoas do que a gente chama de sul global, né? Que são os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos e os países, na verdade, que estão abaixo ali no sul do hemisfério global, né? Então, acho que essa perspectiva que a gente precisa entender. A mesma coisa acontece com questões ambientais. Então, se a gente for pensar em mineração é um excelente exemplo, né? Para a gente falar de justiça ambiental. Hoje, a gente tem muitos países do norte global que fazem tecnologias 1000, mas a sujeira fica nos países do sul, porque as grandes obras de mineração não estão no país deles, estão aqui. E daí a gente tem pessoas sendo deslocadas, a gente tem pessoas com suas águas e seus modos de vida impossíveis de você continuar vivendo, você tem poluição dos rios, onde as pessoas pescariam e hoje não pescam mais. E é muito importante a gente entender que quando a gente fala de modelo de sociedade, o capitalismo colocou a ideia de que só existe um modelo, que é o modelo europeu, mas não existe um único jeito de viver nessa terra. Existem vários outros jeitos. Pessoas podem ser felizes e são felizes vivendo dentro das suas comunidades locais. Ninguém precisa ser Nova York, nenhuma cidade precisa ser Nova York para ser o símbolo do desenvolvimento, né? Desenvolvimento é felicidade, é bem-estar. É você ter acesso a recursos básicos, né? Então, assim, justiça ambiental é também ver como que são as pessoas mais pobres
que são as mais afetadas por este movimento de destruição do meio ambiente. Não muito diferente do que é a justiça climática. Na verdade, a lógica é a mesma, né? Então, e tem um exemplo para a gente conectar com a moda que eu acho muito pertinente, que é o seguinte. Bangladesh teve aquele colapso daquele prédio Rana Plaza em 2013, quando mais de 1.000 pessoas costurando em fábricas para marcas do norte global, aquele prédio desabou e matou mais de 1.000 pessoas, deixou várias tantas feridas e várias outras desaparecidas. Bangladesh, historicamente, vem sofrendo um grande crescimento da população, porque as pessoas da zona rural estão migrando. Migrando, entre outras coisas, porque as mudanças climáticas estão afetando os modos de vida da zona rural de Bangladesh. Então, essas pessoas, elas não conseguiam mais viver nas suas comunidades, elas migram para cidades, cidades hoje que não têm a menor possibilidade de recebê-las, cidades que já estão sobrecarregadas, e viram mão de obra barata. Então, quando a gente pensa nessa questão do clima, a gente não consegue falar hoje, pelo menos nem já, assim, de como é que a gente vai falar de trabalho justo se a gente não entender que clima e meio ambiente são fatores-chave para as pessoas migrarem dos seus espaços e se tornarem mão de obra barata. Porque elas não têm outro meio de sobreviver, né? Então, falar de justiça ambiental e falar de justiça climática é também falar de condições de trabalho. Como é que a gente vai dar condições de trabalho, garantir condições de trabalho digna, quando a gente está destruindo um modo de vida de pessoas, elas têm que vir para a cidade sem nenhuma ferramenta. Quem tá na zona rural não tem as mesmas ferramentas das pessoas que estão na cidade, as pessoas que estão na cidade não têm as mesmas ferramentas das pessoas que estão na zona rural para sobreviver. Então, é muito justiça climática, ambiental, é neste sentido que a gente fala. E aí isso puxaria, por exemplo, um debate sobre racismo ambiental, né? Por que a gente continua este modelo de colonização, tanto entre países como dentro do nosso próprio país. Mas, enfim, é um super debate aí. Uau! Meu Deus, que aula, Marina, sério. Incrível, ainda bem que está sendo gravado para a gente assistir depois. É tanto ponto que eu não sei nem por onde eu começo a perguntar aqui, mas teve um que me chamou a atenção, que eu vou puxar um pouquinho esse bonde, que você trouxe o exemplo de Nova York. Padrão de desenvolvimento não é Nova York, até porque não dá para todo mundo consumir ser Nova York, acabou o planeta, né? Padrão de felicidade tampouco, né? As sociedades são múltiplas, diversas. E se a gente tivesse um único padrão de felicidade, que triste que seria esse mundo, né? E que triste que esse mundo está, né? Como você falou, dessa questão de colonização, né? Essa questão de como as desigualdades sociais, econômicas geram essa concentração de poder que divide o mundo entre as economias centrais, né? Aqueles que alguns documentários e diversos livros chamam de os donos do capitalismo, e aquelas economias periféricas, né? Composta por esses países em desenvolvimento e países pobres, que são majoritariamente também compostos por pessoas negras, como você trouxe o caso desse racismo também ambiental e internacional. Então, isso tudo, uau, né? Eu acho que é um ponto muito legal para a gente discutir um pouco mais, que é justamente isso o capitalismo do século XXI. E eu gosto que você traz. É legal falar desse termo, porque é um termo que virou um tabu, né, ainda mais com esse avanço dessa onda conservadora e reacionária, cada vez mais falar de capitalismo, a esquerda foi ficando, né, esquerda, assim, campo de oposição, né, foi ficando exprimida, assim, ela nem usa mais esse termo, ela usa outros para tentar explicitar uma ideia diferente, mas acho que é importante a gente também conceituar, né, da mesma forma que você conceitou muito bem, né, o que é sustentabilidade, justiça climática, a crise climática, a justiça ambiental e a desigualdade, e como que a gente chegou até aqui, né? E aonde que a gente pode parar, o quão preocupante é. Eu acho que é legal a gente também discutir um modelo pós-capitalismo, ou como esse capitalismo do século XXI pode mudar e melhorar, e por quais caminhos. Aí eu queria ouvir um pouquinho da tua visão, o que é capitalismo para você, e
existe um capitalismo ambiental, um capitalismo sustentável, ou teríamos que superá-lo para viver no mundo, para conseguir viver no mundo, né? Porque, como você falou, sem meio ambiente a gente não consegue viver. Sim. Bom, vamos lá. A gente de fato precisa. Tem uma coisa que você falou que traz assim, é muito curioso a gente pensar. Eu tenho um autor que ele não é nada polêmico, o Yuval, que escreveu Sapiens. Ele é um autor completamente neutro no campo político, ele é um historiador, né? Embora, claro, não haja nada neutro, mas assim, ele tem uma visão muito boa, histórica muito boa. E ele, em Sapiens, ele mostra, na verdade, como as nações mais ricas são as mais infelizes. É muito curioso isso. Então, quando você pegar taxas de índice de suicídio, pessoas que são infelizes no seu trabalho, é, pessoas que são infelizes com a própria vida, assim, porque a história, assim, a gente já tem a pesquisa, os dados, que assim, você precisa de um determinado nível para um determinado nível material para alcançar a felicidade. Depois deste nível, não é material, é cultura, são laços comunitários, é amor, são outras coisas que a gente precisa para realmente ser feliz, né? E o Ocidente, né, ele teve esse poder muito grande de colocar na cabeça do mundo que existe um único modelo de felicidade, um único objetivo a ser alcançado. E o único objetivo a ser alcançado é ser igual aos Estados Unidos ou ser igual à Europa Ocidental. No Brasil, preferencialmente igual aos Estados Unidos, né? Então, quando na verdade a gente tem várias outras formas de viver no mundo, né? Se todo mundo vivesse é que você falou, se todo mundo vivesse igual um americano médio, a gente já não estava perdido. E é bom assim, a gente Brasil, né? Tudo bem que você tem uma elite aqui, mas a gente não faz parte dela e a gente seria grandemente afetado se todo mundo hoje estivesse consumindo padrão Estados Unidos, com alimentos mais caros por causa de mudança de fluxo de chuvas, por exemplo. Como é que você faz? Você irriga, aquilo custa mais caro, chega mais caro no mercado. Então, assim, tem energia elétrica mais cara, porque você não tem as hidrelétricas vazias, aquela conta vai ficar mais caro, né? Quem não vai sentir é aquela pontinha da pirâmide. Todo mundo a gente vai sentir, né? Então, primeiro, acho que para a gente pensar em outros modelos, a gente tem que estar aberto a entender que, igual nós somos seres humanos múltiplos, e você ser advogado te faz feliz e eu ser jornalista me faz feliz, a gente não tem também um único modelo de viver neste mundo, né? A felicidade para todo mundo não precisa ser necessariamente ir ao shopping e gastar R$1.000, R$500, R$200. A felicidade pode ser uma tarde entre amigos, pode ser você ir com seu filho no rio mais perto para pescar o peixe, entende? A gente tem outros modelos, né? Então, assim, normalmente as pessoas que são muito difíceis de conversar sobre capitalismo são aquelas pessoas que realmente acreditam que o nosso objetivo de humanidade é ser os Estados Unidos, né? É muito difícil dialogar com essas pessoas. O primeiro passo, não tenho dúvidas, o primeiro passo é, de fato, abrir a mente e enxergar que existem outras pessoas, outros modos de vida. Os povos originários no Brasil são um ótimo exemplo de outros modos. Eles estão acessando universidades, eles estão acessando várias coisas, mas eles vivem sob outra lógica. Krenak é uma ótima referência sobre o tema, né? Então, assim, não precisamos. E a gente não consegue, não tem como, assim, qualquer leitura sobre economia política, claro, Marx principalmente, né? Marx não escreveu... O Capital não é um livro comunista, o Capital é um livro que analisa o capitalismo. Então, ele é uma ótima referência para a gente entender o funcionamento e o porquê a gente essencialmente vai sempre ter destruição ambiental e sempre vai ter pessoas na base da pirâmide sendo exploradas para que este modelo funcione. Isso vai ser muito perigoso no sentido de, tipo, Marx preveu isso lá atrás, mas ele não sabia de crise climática. Ele não sabia que a crise climática ia chegar e ia vulnerabilizar ainda mais as pessoas, junto com o avanço da tecnologia, que vão tirar ainda mais... Eu não sou tecnofóbica, eu acho que a tecnologia está aqui para realmente, e principalmente, fazer serviços que ninguém quer fazer.
né? Ninguém quer ser uma costureira que fica fazendo o mesmo movimento 9 horas por dia durante toda a vida. Então, a tecnologia, ela pode estar a serviço das pessoas, mas no nosso modelo tudo fica a serviço do capital e as pessoas que se explodam. Então a gente tem a crise. Bangladesh é um ótimo exemplo do que acontece quando a gente tem né, você vê as mudanças climáticas acontecendo e trazendo consequências muito palpáveis, né? Então, não tem como a gente deixar nada verde, porque o modelo de funcionamento é sobre acumulação. Então, é sobre sempre produzir mais com menos e acumular cada vez mais. Essa é a lógica. Ele é um sistema que precisa crescer sempre. Mas como é que você cresce sempre num planeta com recursos finitos? É uma conta que não encaixa, não tem como. Se você pensar, toda empresa, a meta do ano que vem dela é crescer um pouco mais. Todo país, a meta do ano que vem dele é crescer um pouco mais. E é crescer economicamente. Ninguém está preocupado se as pessoas estão mais felizes. Ninguém está preocupado se a venda... Hoje, o nosso segundo maior venda de remédios são antidepressivos e anti-ansiolíticos. Então, assim, ninguém está preocupado. Na verdade, é ótimo, porque você fomenta uma indústria, né? Então, ninguém está preocupado com saúde mental. Ninguém está preocupado com nada disso. Então não tem como, né? Eu estava tarde conversando com a minha amiga e comentei que a gente ia ter essa live. Ela falou assim, amiga, você pode fazer uma analogia. Pensa assim, que nos últimos 200 anos, o capitalismo é uma pessoa que comeu 100 calorias a mais por dia. Só que hoje ela está com 400 quilos. 200 anos, 100 calorias a mais por dia, ela está com 400 quilos. E aí você tem algumas pessoas oferecendo alguns remédios milagrosos. Então você tem a tecnologia oferecendo uma pílula que ela vai perder 350 quilos em 2 semanas. Você tem o capitalismo verde que oferece uma cinta e fala, vamos apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que vai parecer que emagreceu aqui, vai estar tudo certo. Você tem... Isso não tem jeito. Uma pessoa que engordou, né? Pensa uma pessoa que está com 350 quilos, ela vai precisar fazer exercício, ela vai precisar emagrecer, ela vai precisar mudar o estilo de vida dela completamente. E a própria mentalidade, porque isso tá, né? Então, assim, falar sobre capitalismo verde é colocar uma cinta numa pessoa de 400 quilos que está com vários problemas e precisa fazer exercício, mudar a alimentação, sabe? Assim, e vai demorar. Não vai ser do dia para a noite, porque ela também não chegou em 400 quilos do dia para a noite, né? Então, a gente tem que ter um pouco dessa resiliência. E, por um lado, acho que a onda conservadora só mostra que o debate se esquenta, né? O debate de que cada vez mais pessoas insatisfeitas, principalmente a minha geração, a sua, a mais nova que a nossa, cada vez mais insatisfeita. E você tem uma onda conservadora para garantir que, não, peraí, do jeito que tá, vai ficar, entendeu? Não vamos mudar. A gente tem uma mídia hegemônica que fez muito bem o papel de dizer que os Estados Unidos é o modelo perfeito de desenvolvimento, que o PIB é a melhor coisa que a gente pode medir, que se as pessoas estão se matando, talvez o problema é delas, não é de uma sociedade que está doente, né? A gente tem doenças novas, burnout, gente. Burnout é o ápice do capitalismo em crise, porque você tá louco, trabalhando loucamente, não consegue parar, não consegue fazer outra coisa, tem uma síncope. Então, assim, a gente precisa falar seriamente sobre isso. Mas por que o comunismo? A gente primeiro precisa... Primeiro que há outros estilos, né? Se a gente pensar em bem viver ou outros modelos, inclusive essencialmente latino-americanos, a gente tem outros debates aí, mas a gente tem que assumir que temos um problema, né? Assim, a pessoa de 450 quilos, se ela assumir que ela tem um problema, não dá para mudar se ela dizer que tá tudo bem. Ela fala, não, tá tudo bem, eu vou colocar uma cinta e uma calça jeans, vai ficar mara. Não vai rolar, entendeu? Então, assim, você tem que assumir que você tem uma questão. E a gente falar e assumir, quer me mandar para Cuba? Tudo bem, eu tô achando melhor ir para Cuba. Nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas passaram fome no último mês. Então, assim, a gente também tem notícias parciais. Isso é um problema da mídia hegemônica, né? Não fala sobre os problemas reais de todos os lugares, de todos os países. Então, a gente precisa ter um pouquinho de... um pouco de... não é nem coragem, assim, né? Gente... Tudo bem você não querer ser capitalista, tudo certo, sabe? Tá? Inclusive, eu acho que até
tá bem dentro da situação que a gente está vivendo, é o mais coerente você pensar que esse sistema está falido. E a gente está vendo isso com a pandemia. A pandemia é um exemplo master de como, assim, não se sustenta. Como é que a gente pode, em um mês, empresas que têm muito dinheiro, não conseguirem sustentar os funcionários por um mês? Uma mini aula, né, sobre capitalismo, sustentabilidade e assim, né? Quão difícil é a gente superar esses desafios, essas barreiras, como você falou, ficam tentando pôr uma cinta quando a gente precisa de uma boa dieta, de preferência vegana. Eu também comentar, você falou que você está aí no veganismo também, assim, acho que 95%, os outros 5% geralmente é quando não tem escolha, ou quando, sei lá, me dá uma crise, eu como alguma outra coisa, mas assim, é uma mudança de vida, né? Então eu também mudei, tanto por saúde, claro, né? Mas também como fazer nossa parte também, né? No meio de todo esse caos, eu acho que é importante falar que o indivíduo tem poder, né? Que nós somos essa mudança, depende da gente, que muitas vezes a gente fica desmotivado, tudo tá tão difícil, tão impossível que não vou fazer nada, né? Não vai adiantar nada. E adianta muito, né? Eu sempre falo que se você conseguir mudar o mundo de uma pessoa, às vezes uma conversa, uma informação, enfim, qualquer que seja a sua ação, você já está contribuindo para mudar o mundo, né? Então, eu acho que isso é muito importante e eu queria até te fazer uma pergunta nesse sentido, né? A gente está falando de problemas tão macro, tão estruturais, que parecem tão distantes das nossas vidas, mas que não são, que eu queria perguntar se você tem algumas dicas para quem está assistindo agora, para quem vai ver depois, de quais atitudes no nosso dia a dia, quais pequenas ações que nós podemos tomar para promover esse mundo mais feliz, mais sustentável, tentar dar uma resposta de que não aceitamos esse modelo de desenvolvimento mais, ele é prejudicial, que um outro, como no nosso dia a dia, né? A gente tem o exemplo da dieta vegana, que não é uma dieta mais cara, pelo contrário, né? E eu sei que isso passa muito também por uma questão cultural, educação, e que, como você falou, é difícil, a gente consome muito conteúdo midiático, que muitas vezes traz alguns pontos, né? E outros não. Nunca é sempre parcial. Até quando você fala imparcial, você está sendo parcial. Então, exemplos. Assim, quando a gente fala da importância do coletivo, assim, não tem como uma pessoa ir para o coletivo se ela não se sente tocada no indivíduo, né? Então, assim, eu só vou me organizar no coletivo se no indivíduo eu tô pensando, puxa, tive o contato, tô pensando, tô refletindo e vou entender também como é que eu posso me articular no coletivo. Então, a mudança coletiva, ela parte do indivíduo também, né? Do indivíduo de ter interesse. Eu tenho o pessoal tá falando estado, não estado, não sei se temos anarquistas entre nós aqui, mas enfim, o indivíduo tem interesse sobre as questões e tem uma coisa que é muito curiosa, que assim, de fato, você falou, os problemas a gente está falando de problemas estruturais, macros, dos quais a gente foi sistematicamente afastado nos últimos anos. No Brasil, talvez desde a ditadura militar, a questão da política ficou muito distante de nós, né? Tanto de entender, é curioso, porque hoje a gente tem pessoas que são formadas em faculdades, mas não sabem o que faz um vereador, não sabem o que faz um deputado federal, não sabe o que faz, qual é o poder do executivo, por exemplo, né? Qual é o poder de um presidente. Então, vota em promessas que as pessoas não podem cumprir, porque não está na função. A gente tem a provocação do eu individual, além de fazer as coisas dentro do que eu acredito no meu entorno, na minha vida, que também vai tocar outros indivíduos ao meu redor, também
se aproximar do coletivo que nos foi afastado durante muito tempo, né? Entender um pouco como é que funciona a política básica, porque ela está regendo a nossa vida, assim, se a gente for ver hoje, no âmbito de legislação, no âmbito de financiamento, no âmbito de quem ganha mais, quem ganha menos, no jogo de poderes aí. Então, assim, a gente precisa se aproximar disso. Isso a gente faz enquanto indivíduo, né? Então, pera, o que faz um vereador? Esse ano a gente vai voltar para vereador. O que faz um vereador? O que faz um prefeito? O que, né? Começa. Tá, então, partido, como é que funciona? Como é que faz para se ser candidato? Como é que a gente consegue ir se aproximando para entender as coisas como elas funcionam? Isso, para mim, é sem dúvidas um movimento individual, mas que ele está nesse mar. Porque se a gente for pensar que a gente precisa de umas mudanças, né? De mudanças estruturais fortes, e a gente ainda tem o Estado, eu não me considero, assim, ainda uma anarquista, mas eu entendo a dificuldade, compactuo com o movimento anarquista de que o Estado é uma questão. Mas a gente ainda tem essa estrutura. Então, como é que a gente usa dessa estrutura para mitigar ou para favorecer algumas coisas? Como é que a gente se aproxima dessa estrutura? Sozinho, por meio de coletivos, entendendo como é que funciona? Essa curiosidade que a gente foi perdendo e foi... Porque o que acontece? O capitalismo nos diz que a gente é duas coisas, trabalhador e consumidor. Fora desses âmbitos não há nada para você existir. Né? Mas a gente é trabalhadora, a gente é consumidora, a gente é mulher, a gente é branco ou negro, ou indígena, a gente é cidadão, a gente é um monte de coisa, né? Então como é que a gente retoma esses nossos eus, né? E aí a gente consegue se articular no coletivo a partir de uma provocação individual. É claro que sim, a gente tem hábitos, a gente tem mudanças que cada um pode fazer dentro de um Brasil que é diverso e plural e inclusive economicamente falando, né? Cada um tem uma realidade, cada estado, cada bairro é bem complexo, mas assim, como que dentro da tua estrutura hoje você se sente provocada a olhar para esse lugar e falar, pera, eu preciso de alguma forma me relacionar com ele de outra forma. Seja como meu bairro, a minha rua, galera, vamos, sei lá, fazer uma coleta seletiva aqui na rua? Ou vou entender, vou me filiar ao partido, vou descobrir como é que isso funciona para entender. Tem várias ações, né? O que a gente não tem que... o que a gente não pode ficar é achando que a única coisa que a gente pode fazer é passar o cartão de crédito num lugar melhor. Não, eu entendo, Thiago. Eu acho que você talvez... Eu não sei se você é um anarquista. Eu entendo essa questão, mas acho que a gente tem que ser muito... Eu sou muito materialista, assim. A gente tá com ele agora, 2020. E, assim, a gente viu o poder que um Estado igual o que a gente tem hoje tem de destruir, né? É cultura indo pro ralo abaixo, é floresta queimando, é gente morrendo. Então, assim, a gente precisa considerar... e aí, então, se a gente... Aí, Thiago, pela sua provocação, a gente vai... Vamos negar o Estado. Mas a gente vai se organizar como? Com quem? Sei lá, pelos nossos... por municipalidades ali, que o Bird falava em ecologia social. Como é que a gente vai se organizar? A gente tem que se organizar de alguma forma, né? Respeitando o indivíduo na coletividade para que as coisas... Mas a gente precisa sair dessa posição de eu só trabalho, eu só compro. A gente não deve fazer só isso. Acho que essa talvez seja a maior provocação que eu sempre deixo, assim, que somos, assim, e o trabalho é extenuante na nossa vida, o burnout é um ótimo exemplo disso, mas a gente tem que achar coisas que extrapolem o nosso... A gente não é só o que a gente é enquanto profissional, e nem só o que a gente é enquanto o que a gente compra, o que a gente tem, né? Então, se relacionar com projetos, com coisas, enfim, sair dessa individualidade muito cruel que o capitalismo colocou todo mundo, sabe? Acho que essa é a maior... Assim, o maior passo que a gente pode dar hoje. Se a pessoa conseguir entender o que faz um vereador, o que faz um deputado federal, já está muito bom, porque as pessoas não estão entendendo. Né? A gente hoje vota, muita gente sem saber o que as pessoas fazem. E muita gente votou sem saber o poder de destruição que o Bolsonaro tinha. E que vai afetar, gente. Se a gente falar em Amazônia, vamos pegar a Amazônia, que é o nosso grande caso, e a gente amarra tudo, né?
se a Amazônia, se a gente está à beira dos 20% do chamado tipping point, que é quando a Amazônia se torna uma savana. A Amazônia é responsável por todo o fluxo de chuva do Brasil, junto com o Cerrado, que está ali pertinho. Se a Amazônia se torna uma savana, balbal agricultura. Todo o nosso modelo de commodity, exportação de soja, vai por água abaixo, porque ele não é irrigado, ele é irrigado naturalmente pela chuva. Se a Amazônia para de produzir chuva, junto com o Cerrado, infelizmente, a galera já pegou o tipping point, ele está muito difícil o ponto. E assim, são biomas muito importantes. E por isso que também o agronegócio, um setor mais centrado do agronegócio, fica um pouco alerta com o desmatamento, porque é um perigo para todo mundo, né? Alimentos mais caros, preço de commodities mais caras, conta de água mais cara, tudo começa a complicar. Como é que você faz num país que não chove? Porque você desestabilizou a Amazônia a ponto de ela né, acabar com tudo nesse sentido. Então, a gente precisa ter essa ideia do papel da política. Olha só o que a gente conseguiu, né? Não estou dizendo que historicamente sim, a Amazônia vem sendo desmatada, mas a gente está numa aceleração muito problemática e difícil, né? Então, precisamos entender esses modelos de como a gente se aproxima. Não dá mais para ficar em casa achando que o que eu comprar vai resolver. Não vai. O que a gente comprar não vai resolver, né? Porque tudo que a gente está produzindo está dentro desse sistema. Então, como é que a gente se organiza para que a gente realmente consiga pensar em outros modos, vislumbrar outras coisas, sabe? E é isso, são 200 anos. A gente não vai fazer isso tão rápido quanto a gente deveria e quanto a gente precisaria. Mas a gente precisa fazer, né? Ou seja, né, por mais anarquistas, social-democratas, enfim, qual seja a visão de mundo, a transformação passa pela participação política, que não é só votar, né, que não é só, né, enfim, uma coisa assim distante, mas acho que você trouxe esse exemplo. Participe de um coletivo do seu bairro. A política faz ali na rua, se faz em casa, né? A micropolítica, né? A biopolítica, que é aquilo que nos torna um cidadão, né? Um ser pensante, crítico, além de um mero trabalhador e consumidor. Se permita ser mais do que isso. Exato. Olhe além, né? E se você conhece pessoas que não olham, provoque-as. Leve isso. Eu acho que é esse movimento de rede, né? De um passando para outro, que vai expandindo uma ideia, criando uma onda, né? Então é assim que as coisas funcionam. Então eu acredito muito nisso também. Então acho que estamos super alinhadas, né? Do que nós podemos fazer. E o caminho ainda é a política. E a política não é só eleição, né? A política acontece todos os dias, 24 horas. E eu gosto muito dessa ideia que você trouxe. Esse é um ano de eleições municipais, vereadores, prefeitos, que são quem mais está próximo da vida das pessoas, né? Então, acho que pode ser uma oportunidade bacana para a gente repensar nessa municipalização da política, né? De olhar e agir mais localmente sem deixar de ter esse pensamento global. Então, acho que isso é muito bacana e trazer essa política para perto das pessoas é você aumentar a participação, seja ela como for, porque a Ziva, ela só está aqui na rua agora, né? Exato. Então, acho que isso é uma mensagem muito forte, muito potente e que as pessoas estão participando mais da política. A gente até recebeu alguns comentários de um jeito ou de outro, talvez não do jeito ideal, mas estão participando. Então, isso já é. Marina, para fazer a última pergunta, para a gente encerrar, a gente falou acho que um pouquinho de tudo do nosso tema. A gente começou falando sobre moda e eu queria terminar falando sobre moda também. Eu queria que você comentasse um pouco também, conceituasse também, como você veio fazendo ao longo da live, o que é moda para você e como você enxerga a relação entre moda e política. Gente, essa do que é moda é muito louco, assim, porque, enfim, tem conceitos da filosofia, tem vários conceitos do que é moda.
Mas eu vou trazer um contexto bem, tipo, bem pragmático, né, do que é moda, né? É claro que moda, ela é a roupa, mas ela não é só. A gente fala que quando a gente está falando só da roupa, a gente está falando de vestuário. Moda é todo este lugar onde a roupa está inserida nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa cultura, né? Eu não tenho gostado mais de falar, embora seja muito repetido, que moda expressa identidade, porque a gente vive. Tem um livro que é muito maravilhoso, que ele mostra como todos nós nos vestimos iguais, né? Esse outra coisa muito interessante deste modelo de desenvolvimento de sociedade, de como eu sou, né? Como que eu sou a pessoa certa neste mundo? Existe um padrão, né? A moda hoje serve a cumprir ele. Mas se a gente pensar em moda, enquanto esta roupinha aqui, que ela tá transitando em vários lugares. Então, para ela ser feita, se a gente pegar uma roupa que é de algodão, por exemplo, ela passou lá pelas grandes plantações do agronegócio, isso envolve lobbying, isso envolve pele do veneno, isso envolve políticas de proteção, demarcação de terras ou não, políticas de proteção ambiental ou não. Esse algodãozinho vai lá para a Bolsa de Valores, é vendido aos melhores preços. Isso envolve política de agrotóxicos, grandes empresas como Bayer e essas Monsanto, inclusive porque o algodão é transgênico, então você passa por todo este lugar. A moda é essa roupinha, mas ela também é este lugar. Aí ela vai para as grandes empresas de varejo, pequenas, médias, enfim, esse tecido vira essa criatividade de cada lugar ali, né? Passa pela indústria da publicidade, com um monte de propaganda, um monte de blogueira, um monte de gente dizendo a roupa que você tem que comprar, o batom que você tem que usar, a forma que você tem que vestir. Moda é isso também. Ela é os desfiles, ela é as revistas, ela é Hollywood, ela é tapete vermelho, ela é tudo isso. E ela é também um grande problema quando você descarta tudo aquilo e vai para onde, meu povo? Vai para o aterro sanitário, vai para lixão ou no mais bonito dos casos vai ser incinerado. Então a gente precisa ver a roupa como este instrumento de vestir, como este instrumento de expressão, como este instrumento de criatividade para quem cria, mas essencialmente hoje no modelo capitalista ela é só mais uma mercadoria de compra e venda dentro de todo esse fluxo de commodities. Então, acho que a minha maior vontade, me perguntaram num podcast qual que é o que você queria para o futuro da moda, né? Assim, pensando num futuro mais utópico mesmo e mais fora, eu gostaria que a moda de fato fosse uma expressão de identidade e uma expressão de criatividade. Hoje ela não é, hoje ela serve essencialmente ao mercado e quando ela é uma expressão de criatividade, estilistas morrem de fome. Quando ela é uma expressão de identidade, você corre o risco, por exemplo, de um rapaz sair de saia e ser espancado. Então, hoje ela ainda não é isso, né? Mas ela pode um dia ser isso. Ela já foi, né? Quando mulheres vestiram calças pela primeira vez. Então, a gente pode pensar nesta moda desse jeito que a gente teoriza ela, né? Na teoria só ela funciona desse jeito conceitual. Mas na prática ela é mais uma ferramenta desse sistema e ela tem um papel muito essencial na mentalidade do descarte e da obsolescência programada. Saiu de moda. Saiu de moda, você compra outro. Saiu de moda, você compra outro. Isso foi para eletrônicos, isso vai para o universo da beleza, né? Isso vai para carros. Não é mais branco, agora é sei lá que cor, vermelho ou whatever, e você troca. Então, ela também tem um papel muito fundamental nessa mentalidade de estações e ajudou bastante essa aceleração de produção. Não à toa, a Revolução Industrial começou com têxtil. Bem importante a gente lembrar disso, né? A Revolução Industrial começou com têxtil, plantações de algodão nos Estados Unidos em esquemas de escravidão. A gente hoje ainda tem as primeiras revoluções e as primeiras greves eram de trabalhadores têxteis. Então, a gente tem essa moda que ela é
ela poderia ser essa identidade, essa criatividade, que é o que eu gostaria para frente, mas hoje ela pode até ser um instrumento, hoje eu vejo ela mais como um instrumento de abertura de debate, porque ela é um campo neutro para as pessoas, né? Mas a gente pode falar de agronegócio a partir da moda, a gente pode falar de indústria de padrão de beleza, de publicidade, a gente pode falar de tanta coisa, a gente pode falar de política nacional de resíduos sólidos, enfim, dá para falar sobre tudo. Então, moda é esse importante instrumento de abertura de diálogo hoje, porque ela trafega em todo o nosso sistema de capitalismo global. Perfeito. Adorei mais uma vez o conceito de moda. Eu acho que foi a melhor coisa ter pedido para você explicar essas palavras, porque acho que tanto eu quanto todo mundo que acompanhou, que vai ver depois também, aprendeu e vai aprender muito, assim, né? Muito obrigada pela aula, Marina, sério. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você toca em temas que não é todo mundo que está tocando, e quem toca não toca com essa profundidade. Você põe o dedo na ferida, você aponta mesmo e explica de um jeito muito didático, muito direto. Então, parabéns, excelente. Não à toa que você também é uma comunicóloga, né? Comunicação também, né? Não só da moda, e uma ativista, né? Então, saia dessa conversa muito inspirada mesmo. Estou aqui pensando, acho que do meu lado, né, do meu lugar aqui, enquanto cientista política, que atua com políticas públicas, como que a gente pode avançar, como que a gente pauta também o debate que vai rolar em torno do município, né, o papel também do município esse ano que será discutido sobre todas essas questões. Eu acho que é um ponto muito legal. Então, estou aqui pensando, eu sempre falo que toda live é uma construção coletiva, a gente conversando, as pessoas participando. Sim. De ideias que sempre ideias acabam se tornando ações. Então, é sempre muito produtivo. Uma live não é só uma live. Então, ainda mais uma live como essa, super potente em conceitos, assim, a gente sai daqui com um pouquinho de espírito revolucionário. Então, eu espero que a gente tinha uns seguidores super aqui. A gente não consegue interagir e falar ao mesmo tempo, mas enfim, né? Exato. Foi muito bom. Teve vários comentários, acho que do... Putz, teve um projeto muito bacana, que eu esqueci o nome do projeto. Vários comentários legais, de precisamos ressignificar a existência. Achei lindo, né? Que não dá pra gente ficar... E é isso, acho que a gente sai dessa live falando que precisamos ressignificar a existência. A gente tá falando disso, de bem-estar, de viver bem, de viver feliz, né? Que são coisas que ficaram lá atrás, na última prioridade, né? Que é a nossa saúde. Eu acho que hoje, nesse momento que a gente vive de crise, a gente está numa posição que a gente pode se repensar, né? Então, talvez a gente saia um pouco desse sentimento. Sim. Não, eu que agradeço, foi ótimo. Agradeço vocês que interagiram. Eu peço desculpa de não ter conseguido acompanhar muito. Do não estado, tô com vocês, eu tô muito bem, também não estado. Eu estou pensando bastante sobre isso, com muitas leituras anarcocomunistas, enfim, então agradeço também terem. Eu também tenho muita vontade, todo dia que eu leio uma notícia, de tacar fogo em tudo, gente. Isso acontece. E também tenho, às vezes, a gente se sente muito impotente, às vezes, né? Acho que esse sentimento pode ser compartilhado no sentido de que todo dia é uma avalanche e parece que a gente nunca consegue. E tá longe, mas é a questão do horizonte, né? Você vai olhando e vai indo, e vai olhando e vai indo, não dá muito para desanimar, né, na conjuntura que a gente está, né? A gente desanima, mas segue. Eu acho que também é importante, até para nossa saúde mental, ressaltar que é difícil, né? É difícil, tem dias que a gente fica perdido, e acho que essa coisa de que você falou, às vezes a gente parece que não sabe, nada do que eu vou fazer vai adiantar. Às vezes tem esse sentimento mesmo, mas a gente tá precisando, a gente precisa lidar com ele e ir em frente, lidar com ele e ir em frente, né? E acho que esses papos mostram que a gente está indo em frente. A gente tem a possibilidade hoje de ocupar um espaço que é essencialmente capitalista e dentro desse capitalismo de dados, tecnologia, sistema e tal, a gente disputar um pouco dessa narrativa
dentro das nossas possibilidades. Assim. Então, isso é muito legal, eu super agradeço. Enfim, se mandarem, se deixarem perguntas e depois quiserem falar, eu estou à disposição, não tem problema, a gente pode conversar. E no meu feed tem muitos livros, assim, tudo que eu falei veio de algum lugar, né? Não veio da minha cabeça. Então, tem bastante referencial de livros lá, para as pessoas que ficaram curiosas com algumas coisas e querem procurar mais, enfim. E acho que é isso, super obrigada e seguimos, né? Seguimos juntas aí nas trincheiras, nas lutas, no ativismo. Adorei poder conhecer você um pouquinho mais, te ouvir, foi incrível mesmo, sério, fora da curva, foi excepcional. Marina, conte comigo também aí nas batalhas, seguimos trocando, depois eu te mando perguntas, enfim, coisas que eu vou recebendo, te passo. E, pessoal, que tá acompanhando, olha o perfil da Marina, assim, o trabalho que ela produz. O perfil dela, o feed no Instagram é maravilhoso, é também um pouquinho da aula. Sabe quando você assiste a aula e vai ver o conteúdo? Eu disse também. Tem um pouquinho de tudo lá, do que a gente falou, né? Enfim. Porque também não é, às vezes pode ser, às vezes eu sou confusa, então, assim, se eu sou confusa em alguma coisa, daí dá pra gente. É porque são muitas coisas, né? A gente fica meio assim. É muita informação. E lá tá um pouquinho organizado. E bem bonito. Porque também tem bom gosto, né? A moda também serve para isso, né, gente? Ai, que ótimo. Adorei. Malu, obrigada. Obrigada, gente. Pra você. Beijo Boa pra todo semana. mundo. Boa noite. Seguimos firmes aí. Até as próximas.